Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Shalom Aleichem. No vídeo passado, citemos aí 4 aspectos que ligam a religiosidade cristã às perversões de Roma. Hoje eu venho dar continuidade a esse tema, trazendo o primeiro aspecto, que seria a teologia da substituição. Então, para começar, nós podemos primeiramente rebater um argumento que é muito utilizado por todos quando utilizam o Novo Testamento para dar bases a este ensinamento, dizendo que na verdade a Igreja Gentílica substituiu a fé dos judeus. O que eu quero dizer a vocês de antemão é que em momento algum eu estou afirmando que para ser salvo não é necessário ser judeu, até porque judeu é só uma questão religiosa e não estamos aqui para falar de religiosidade. Estamos aqui para falar da Bíblia, o que ela é, a verdade bíblica, o que ela realmente diz, e mostrar a forma como ela é utilizada por meio de sofismas para enganar, para engoldar e atrair as pessoas para essas doutrinas enganosas. Então a teologia da substituição, ela não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia no seu contexto geral. Ela foi uma teologia, uma tese criada por Agostinho de Hipona. É uma das várias doutrinas católicas romanas adotadas por Lutero, Calvino e outros reformadores, a qual tem sido aceita por muitos como teologia da reforma. Muitos que seguem a reforma protestante adotam como uma doutrina confiável, uma doutrina verdadeira e uma doutrina bíblica, no entanto não é. Para começar, vamos responder algumas perguntas. A primeira é: a quem o Messias foi enviado? Todos nós sabemos que o Messias foi enviado a Israel. Para isso podemos conferir em Mateus 15 e 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós vamos ver aí que o Messias, Yeshua, foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, este que foi enviado não é, jamais foi e nem será Jesus Cristo, mas Yeshua, porque ele foi enviado aos judeus. O nome dele em hebraico, Yeshua, quer dizer Salvador. É um derivado, Yeshua, do hebraico, que quer dizer salvação. Este é o Salvador enviado pelo Eterno, o Messias aguardado por Israel e hoje aguardado por todas as demais nações. No entanto, quando nós falamos que ele foi enviado para as ovelhas perdidas de Israel, alguém logo vai relutar. E lá em João capítulo 1 e 11 diz: e veio para o seu e os seus não receberam. Então realmente o evangélico, o católico, o cristão, ele vai concordar que veio para as ovelhas perdidas de Israel, mas vão alegar que estas ovelhas perdidas rejeitaram, e essa rejeição foi que deu primazia à igreja. Menos verdade. Está escrito lá em João 1:11 que veio para os seus, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Foram todos os judeus? Foram todos os judeus que não receberam? Você tem certeza disso? Vamos analisar. Sua mãe negou ele? Sua mãe era judia. O seu pai, José, negou ele? Era judeu. Nós podemos ver na Berit Hadashah, na Nova Aliança, o Evangelho, 2 irmãos dele que escreveram 2 livros, 2 epístolas: Tiago, Jacó e Erudá, que é Judas. Erudá também era irmão dele. Então, todos 2 judeus, nomes judaicos. Aí nós vemos 12 pessoas, 12 camaradas que seguiram a ele. Venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles foram. Quem era esse cara? Eram brasileiros? Africanos? Egípcios? Romanos? Ou eram judeus? 12 apóstolos judeus? Então por isso nós já podemos ver a base de que quando nós alegamos que, quando você alega, aliás, que o judeu é filho do diabo, que o judeu renegou Cristo e por isso merece morrer, que o judeu não tem salvação, você já começa a se equivocar com os 12 apóstolos, com o próprio Yeshua, que era judeu, o pai, a mãe e os irmãos dele. Então esses não o negaram. Assim como estes, uma grande multidão também creu nele.
Então, quem era esse pessoal de João 1:11, que afirma ali que veio para o que era seu e os seus não receberam? Quem era esse pessoal, senão os judeus? Não eram os judeus. Eram judeus, mas não eram os judeus. Quando nós falamos que eram os judeus, nós generalizamos. Colocamos na totalidade que todo judeu não aceitou Yeshua, o Messias. Então, quem foi que não recebeu? Próxima etapa. Próxima pergunta. Vamos ler Atos 13:27, que já dá uma clareada para nós podermos ver quem na verdade não recebeu. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. O que é que os profetas diziam? Ó Jerusalém, cidade que mata os profetas. O próprio Yeshua lamentou uma certa vez sobre o monte, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar como as galinhas juntam seus pintinhos. Então, os seus era Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade escolhida, a cidade santa, a cidade religiosa, a cidade onde se concentrava toda a fé dos judeus. Os seus eram os líderes, os representantes políticos e eclesiásticos de Israel. Porque estes tinham o dever, os doutores, os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes e os príncipes, eles tinham o dever e a obrigação de saber, de reconhecer o Messias quando ele chegasse. E eles não reconheceram. Veio para estes, porque estes tinham o poder de orientar o povo, aliás. Eles não orientaram, pelo contrário, manipularam. Estes eram os seus que não receberam o poder econômico, político e religioso. Clareou um pouquinho aí. Vamos a um comentário. Jerusalém representava o poder político, meu irmão. Político romano, naquela época. Os cobradores de impostos que se instalavam em todas as cidades e províncias de Israel eram de origem judaica. Você vê Levi, Mateus, Zaqueu, entre outros. Até mesmo as práticas litúrgicas estavam distanciadas de Deus, porém repleto de interesses políticos e econômicos. Então, repensem novamente. Interpretem bem a passagem de João 1:11. Os seus seriam legalmente os representantes do povo? Eu creio que sim. Príncipes e sacerdotes de Israel. Mas estes estavam mais interessados no poder de Roma. Não estavam interessados no poder de Deus. Não estavam interessados na restauração messiânica. Não estavam interessados na nova aliança. Quando afirmar, a partir de agora, que os judeus negaram o Messias, não esqueçam de que não foram os judeus de forma generalizada, mas os religiosos do templo e os príncipes de Israel. Assim como hoje acontece na sua igreja, nas religiões cristãs, que estão trocando o evangelho simples pelo poder político e econômico. Diante do quadro atual, acredito que quando o Messias se manifestar outra vez, além dos ateus, muitos líderes eclesiásticos se colocarão em posição contrária aos interesses do Messias. Você sabe muito bem disso. Ah, mas a minha igreja é muito santa, segue a Bíblia. Segue versículos isolados, está viciada em práticas teológicas do passado, práticas preconceituosas, antissemitas. Então, observem que os judeus não habitavam somente em Jerusalém. Eles estavam por todas as partes e espalhados por todas as nações. E em cada nação em que Paulo e os demais apóstolos passavam, sempre havia os judeus crendo na renovação da aliança, crendo no Messias. Prova disso nós encontramos em Atos 13:5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então eles anunciavam o evangelho nas sinagogas, mesmo após a morte, ressurreição e ascensão do Messias. Eles continuavam indo às sinagogas, anunciando a mensagem aos judeus, que tanto se diz ter perdido a salvação. Não sei por que os apóstolos iriam anunciar o evangelho a alguém que não tinha mais credibilidade nenhuma. Em outro versículo, Atos 14:2, faz distinção de qual judeus rejeitam a fé. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E judeus incrédulos, assim como tem também o cristão incrédulo.
Assim como tem também, qualquer religião tem os seus incrédulos. Então ali também havia os judeus incrédulos. Como eu já disse, não é a credencial geográfica, judaica ou sanguínea que vai fazer que eles sejam salvos ou santos, mas a disposição, a predisposição de receber a salvação do Eterno manifestada em seu Messias Yeshua. Tem passagens que é bom nós compararmos para ver. A contradição entre os versículos 43 e 45, por exemplo, de Atos 13, seria um erro de interpretação ou foi traduzido dessa forma com justa intenção de denegrir os judeus? Qual seria essas passagens? Vamos ler. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Se ele falou para que permanecessem, é porque uma vez já haviam recebido. Então, muitos judeus os seguiram, deixaram a sinagoga e seguiram Paulo e Barnabé, ouvindo a mensagem do Messias, e Paulo exortou para que eles permanecessem na graça. Aí lá na frente, no versículo 45, existe uma contradição. Será que foi Paulo ou aliás, Lucas que se contradisse? Ou será que foi interpretação mal intencionada? Então os judeus, vendo a multidão, 13:45, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Aí eu pergunto, que judeus faziam isso? Porque uns já tinham crido. E Paulo advertiu, na mesma cidade, Salamina. E Paulo advertiu que eles permanecessem na graça. Aí aqui generaliza e diz, os judeus, onde na verdade deveria estar escrito. Então alguns dentre os judeus, mas com a intenção antissemita, colocaram a interpretação errada, generalizaram a coisa. E como já falei, quando nós falamos os judeus, incluímos até o próprio Messias. Então outra vez se vê judeus crendo na renovação da aliança, em Atos 14:1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Está entendendo? Como os que defendem a substituição podem explicar isso? Como é que pode ser explicado então? Isso que eu já li lá em Atos 14:1 e esse que eu vou ler agora em Apocalipse 21:22, 21 e 14. Um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Mostrando aí que a primazia até o fim dos tempos continua sendo dos judeus. E o muro da cidade, Apocalipse 21 e 14, tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, todos judeus. E não fique esperando você, se um dia alcançar essa visão gloriosa, você vai ver o nome de João, o nome de Mateus, o nome de Lucas, os nomes de Paulo. Não, você não vai ver esses nomes lá não. O que vai ser visto lá é Yohanan, Matitiarro, Shaul, Irudá, esses nomes que vão estar lá, porque eles são nomes de origem judaica. Não serão traduzidos nem transliterados esses nomes. Serão as 12 tribos nas portas com seus nomes originais. Serão os 12 fundamentos nos muros da cidade com os nomes originais dos apóstolos ou dos emissários. O apóstolo Paulo, tão romanizado pelas teologias cristãs, afirma com clareza aos próprios romanos de quem é a primazia do Evangelho. Quando ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, ou do Messias, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Primeiro do judeu. E também do grego. Quer dizer o quê? Primazia do judeu. E o grego, o brasileiro, o africano, o americano também tem o seu direito à salvação desde que crê no Messias de Israel. Mas a primazia é do judeu. Então como pode, se a primazia ser do judeu, o judeu hoje não tem a salvação, porque simplesmente uma teologia de Agostinho de Hipona nega esse direito aos judeus, quando a Bíblia realmente não nega. Romanos 1,16. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Quem é o povo de Deus? Judeu. De modo nenhum, porque também eu sou israelita.
Opa, Paulo não era romano, não, Paulo não era cristão, Paulo era israelita. Ele afirma, eu não era, ele não diz que era, ele diz, eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora este tempo ficou remanescente segundo a eleição da graça. O que quer dizer isso? Hoje as pessoas afirmam que Israel lá perdeu a salvação, perdeu o direito da primazia. O que Paulo está dizendo aqui? Eu sou Israel, sou da primazia, e eu, como Israel, a fé que vem dos judeus, eu como judeu estou levando a fé até vocês, porque a salvação vem de nós. Eu sou israelita e estou levando até vocês a mensagem da salvação. E ainda diz assim como Deus responde a Israel, hoje Deus responde à igreja. Olha, igreja, você era jambuzeiro, você estava aí perdido, nem fruto você dava. Estava no mato aí. Alguns ramos de Israel rejeitaram, eu cortei eles, mas a raiz ficou. Ficou o brolho, ficou o tronco. E os galhos mais grossos ficaram, o remanescente ficou, você foi enxertado nele. Agora você se gloria dizendo que perdeu a primazia? Se você está enxertado no tronco, nas raízes, e essa raiz secou, então você também está morto. Se você declara que essa raiz, esse caule Israel, os judeus, têm a fé, anuncia a salvação e crê nessa salvação, como eles creem na verdade, então você está enxertado lá, está vivo. Porque a seiva vem da raiz e do tronco. Não é você que alimenta o tronco, é o tronco que alimenta você. Isso está claro em Romanos capítulo 11. Então, Elias, você não está sozinho. Eu deixei o remanescente. Então, igreja, você não é a dona da verdade. A verdade é o anunciar Israel, e ele é o remanescente. Você só se alimentará se você estiver ligado no tronco. Se você acha que substitui Israel, como pode o galho substituir a raiz? Como pode os galhos substituir o tronco? De onde o galho vai tirar o alimento da seiva se não tiver o tronco e a raiz? Olha que grande engano tem se propagado em meio a vocês, meus irmãos. Que grande engano. Romanos 11, do 1 ao 5. Você vê isso aí. Israel tem uma grande importância para Deus. Nós podemos ver ainda outros exemplos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Paulo, em Jerusalém, lá onde negaram, Paulo não, aliás, Pedro, Kefa, levanta-se e diz: olha, aquele ao qual vocês crucificaram, aquele ao qual vocês mataram, induzido pelo sacerdote, este é o Salvador. E o que mostra no final que muitas pessoas, uma multidão, milhares de judeus de várias nações que ali estavam e os da cidade, então aceitaram a mensagem renovadora da aliança, a mensagem do Messias. E esses judeus foram para onde? Que hoje dizem que eles não têm direito de salvação. Quer dizer que mesmo arrependendo-se do que fizeram, voltando-se ao Messias, eles não têm direito à salvação. Isso é crueldade. Mas não é de Deus, é crueldade da igreja. Pregar essa distorção tremenda. É inaceitável para aqueles que conhecem e lêem a Bíblia. Como eu já disse, não estou dizendo que a salvação é somente dos judeus. Bem, como nós podemos observar aí em tudo já foi dito, em momento algum foi mencionado superioridade à igreja gentílica. Como muitos afirmam, né? Do contrário, esta deve amar e orar por Israel, reconhecendo que só é o que é e só tem o que tem se estiver ligada à fé dos patriarcas dessa nação e entender que o plano divino era o endurecimento da parte daqueles judeus, aqueles líderes, para que a igreja hoje tenha o direito à mesma salvação e à mesma fé que tinha os patriarcas, que tinha os filhos de Israel. Porém, o que a teologia da substituição propaga é a hostilidade a Israel, a hostilidade ao judeu em si. E isso pode ocasionar na perdição da própria igreja. Por quê? Paulo fala em Romanos capítulo 11 que os gentios eram jambuzeiros, infrutíferos, selvagens, sem direito a nada.
E passaram a ter direito no momento em que uma parte de Israel foi endurecida, rejeitando o Messias, abriu espaço para que fossem enxertados os ramos provindo das nações gentílicas, que eram os jambuzeiros. E agora os jambuzeiros tornaram-se parte de Israel, ligado no caule, ligado no tronco, ligado nas raízes. Uma árvore não dá fruto, nem folha, nem sombra, se não estiver ligado ao tronco. Não são as raízes e o caule que precisam dos galhos para alimentar e para subsistir, mas o contrário. Os galhos é que precisam do tronco, e o tronco é Israel. E o tronco é a fé judaica. E o próprio Messias afirma, capítulo 4 de João, versículo 22, que a fé vem dos judeus. Ou seja, que se não estiver ligado ao primitivismo da fé messiânica, não respeitarem o tronco, o caule, estarão perdidos. Então, se os judeus hoje, segundo essa teologia, está perdido, ninguém mais se salvará. Se hoje, segundo Paulo, há um remanescente judaico que Deus preservou sempre com essa fé, se salvará uma boa parte dos judeus que recebem Yeshua como Messias, como também se salvará uma boa parte de cristãos, porque creem no Deus de Israel e respeitam a Israel e honram os judeus, e amam, e os recebem, e os ouvem também. O problema é que a igreja gentílica, em sua maioria, cria suas teologias baseadas no Ocidente e no paganismo, e querem impor a Israel. Israel não aceita isso. Por exemplo, você não vai ver nenhum judeu convertido a Jesus Cristo. E alguém pode dizer, a dureza do coração dos judeus é muito grande. Não é incredulidade nem a dureza. A questão é que o nome Jesus Cristo, na língua sagrada, o hebraico, não significa nada. O nome Yeshua, como eu já falei, significa Salvador, enviado pelo Eterno. Então, como poderia um judeu se converter a Jesus Cristo? Você não vai ver. Se tem algum aí, é um mentiroso. Ou então alguém que se vendeu, porque na verdade eles se convertem, eles aceitam Yeshua, que se vocês creem no Deus de Israel e acha que Jesus Cristo provém de Deus de Israel, seria o mesmo na ideia. Na filosofia seria o mesmo na ideia. O que o judeu não aceita é se submeter a esse nome, aliás, esse nome chamado Jesus Cristo, porque é um nome abominável para a língua, para a Lashon HaKodesh, que é a língua sagrada, a língua hebraica. Então, para que você entenda por que o judeu jamais, você não adianta nem pregar, não vá pregar, porque ele jamais converterá este nome. Jamais converterá este nome. Eu, antes de descobrir a minha origem, eu servia este nome, mas hoje eu não quero mais, não sirvo mais, não aceito mais. Apesar que muitas vezes em conversa com as pessoas, eu cito esse nome para que as pessoas me entendam. Tem uma concepção de que talvez seja a mesma pessoa, mas a questão é que quando mudaram o nome, também mudaram alguns aspectos desse mesmo. Pra você ter uma ideia, a teologia da substituição nega o judeu como primazia e diz que o judeu perdeu a salvação. Alguns até chamam judeus de filho do diabo. Quando eles dizem isso, eles estão chamando o próprio Messias de filho do diabo. Quando eles dizem que o judeu é filho do diabo, mas tem que servir Jesus Cristo, então eles estão afirmando que Jesus Cristo não é judeu. Se ele não é judeu, ele não é o Messias. Se ele não é o Messias, ele não é o filho de Deus. Então, aí onde está a grande problemática entre a questão do que Lutero quis, que Agostinho quis, e outros quiseram converter o judeu ao cristianismo, jamais converteram, nem vão converter. Porque as duas palavras, Jesus e Cristo, não tem significado nenhum para o judeu. E o significado dele na língua pagã, que é o latim, não é um bom significado. Quem quiser saber o que é que significa, pesquise como eu. Quero só esclarecer que não estou aqui falando sobre religião, não estou mandando você deixar, você é cristão, não estou mandando você deixar a sua igreja, só quero que, a minha intenção é depurar a sua fé. Fique na tua igreja, evangélica, católica, sei lá qual for. Se quiser ficar, fique. Se não quiser, Deus lhe chamar, saia. Fique em teu quarto, em teu aposento, orando ao Pai, que em oculto ouvirá e em oculto lhe responderá, que foi assim que Yeshua ensinou a nossa fé. Agora sim, que você siga, mas siga com consciência. Siga sem preconceito, sem discriminar os demais.
Porque cada um tem suas razões para não aceitar algumas imposições das religiões. E hoje está acontecendo o quê? Um retorno. E nunca bateu um judeu na minha porta para me converter. Judeu não procura converter ninguém. Quem bateu a minha porta? Quem bateu a minha porta é aquele que está escrito em Apocalipse. Eis que eu estou à porta e bato. Então o Messias de Israel bateu a minha porta. Eu abri a porta e deixei ele entrar. E ele fez um banquete comigo. E hoje eu estou distribuindo com vocês uma parte desse banquete. Se quiser comer, coma. Se não quiser também, não posso lhe obrigar, porque a fé do judeu, né? Não sou do judaísmo, não sou religioso. A fé do judeu não é imposta. E nem é, vamos dizer assim, não é usada de psicologia barata para convencer as pessoas. Se você é tocado pelo Espírito, se Deus lhe chama, você recebe, você segue voluntariamente, é um desejo seu. A gente não obriga, a gente não manipula, a gente orienta. יכניסו רחמי